Paz do Senhor, juventude! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula maravilhosa. Hoje, o tema da aula de hoje é a realidade bíblica do Evangelho na cultura. Eu sou o pastor Suetônio e sejam todos bem-vindos. E estou aqui com outros professores que estarão se apresentando também. Eu sou a Kátia e é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou a Tainara, estou aqui mais uma vez com vocês e é sempre um prazer estar aqui ministrando aulas com esses professores maravilhosos e para a juventude da nossa igreja e de todo mundo, né? E eu sou o Janderson, estamos aqui, para aprender mais da palavra de Deus. Vamos lá, jovens. Então você também vai participando, vai compartilhando, deixa o seu joinha, isso é muito importante para a relevância do canal. Nós somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica. Todos os jovens, sejam muito bem-vindos. Então vamos desde já orar, pedir a Deus uma bênção, vou pedir ao nosso professor Janderson para estar orando neste momento. Amém. Vamos orar. Deus eterno, nós suplicamos, Senhor, a tua bênção, a tua ação, Senhor, nesta aula. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Pai, que a tua palavra tenha livre curso em nossos corações, Amém. Pai. Cumpra o propósito ao qual ela será liberada, Pai. Jesus. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, jovens, tudo bom? Meu nome é Riquelme e estou aqui para fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Atos 19, do 11 ao 20. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus e bem sei que é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A leitura é essa, gente. Tchau, tchau. O que define uma cultura são as crenças, a metodologia de como as pessoas vivem, o método de vida, tal, as experiências, as tradições, as crenças e um conjunto de coisas que definem num certo grupo de pessoas uma cultura, um estilo de vida, uma linguagem, uma forma de falar, uma forma de se comportar. Tudo isso define uma cultura. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Matheus. Bom, e o que eu tenho de entendimento com que é definição de cultura é justamente aquelas as crenças que um determinado povo tem, até mesmo a localidade em que as pessoas vivem. Também ela influencia na cultura delas, a localidade, questão de morar em montanhas ou morar no deserto, isso define tudo. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Gustavo. E o que define uma cultura são crenças, doutrinas, músicas, a história do povo. Bem, como eu disse inicialmente, o tema que vamos conversar e ministrar nesse momento é a realidade bíblica do Evangelho na cultura, não é? Esta palavra e esse assunto tão atual, tão abrangente. O Evangelho, nós vamos ver que o Evangelho tem como objetivo gerar transformação positiva em qualquer cultura, onde que chega, não é? Vamos ver que o propósito do Evangelho de Jesus é valorizar a cultura, além da cultura também a arte, o crescimento, né, científico, e então é sobre isso que nós vamos discutir.
certo? Certo. É um assunto muito relevante, sobretudo para o nosso tempo, onde nós jovens somos ensinados que o evangelho não se relaciona com a cultura e muitas vezes temos em mente uma imagem distorcida do que realmente é cultura. Por isso, vamos descobrir o que é cultura. Exatamente. E ver que a cultura é algo muito positivo para a sociedade, né? É algo relevante, que a cultura tem como objetivo levar o desenvolvimento da sociedade, das famílias, dos jovens, adolescentes, crianças. Então, nós vamos ver como que isso aí ficou assim, um tanto deturpado, essa questão. Quando se fala em cultura, quando se fala em arte, infelizmente, se pensa muito em anarquia, se pensa muito, quando se fala em cultura, se pensa muito em como dizer, distanciar, na verdade, tudo aquilo que tem a ver com Deus, com a palavra, com a religião, né? E nós vamos ver que não é assim. E o evangelho alcançado transforma uma cultura pagã numa mudança de vida, né? Sim. De bons costumes, que gera uma cultura alinhada com a palavra de Deus, no princípio, né, da palavra. A paz do Senhor, juventude, e bem-vindos a mais um Você Sabia? A pergunta hoje é: o que é cultura? Cultura é uma palavra extremamente abrangente. É até difícil definir ela, mas a melhor definição seria um conjunto de crenças e hábitos relacionados a um grupo específico de pessoas. Veja a cultura no Antigo Testamento. A família era responsável pela educação dos seus filhos, uma coisa que hoje em dia é altamente questionada. Outra coisa que acontecia era que os pais escolhiam os cônjuges dos seus filhos. Pois é, desde os tempos antigos, a fé é uma coisa passada dos pais para os filhos, o que mostra pra gente como a cultura, na verdade, é um legado passado de geração em geração. Já no Novo Testamento, tempo do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, a cultura predominante era a cultura romana. Acontece que Roma era o povo que dominava militar e administrativamente a maior parte do mundo daquela época. Mas tem uma coisa muito interessante que eles faziam. Eles deixavam ainda certas características dos povos que eles dominavam. Por exemplo, os judeus continuaram com sua religião judaica. Pois é, eles não tentavam, entre aspas, impor sua cultura sobre outros povos. Mas juventude, uma coisa que a gente não pode esquecer. A Bíblia relata o diabo como o Deus desse mundo ou o rei desse século. Acontece que em tudo há por trás a influência do maligno. Ou seja, a gente não pode ser bobo. Em qualquer momento da história, o diabo pode usar também da cultura para distanciar as pessoas de Deus. Mas fica aí o questionamento. Em uma cultura cheia de influenciadores digitais, será que você é alguém que é influenciado ou alguém que influencia a atual cultura? Então, jovens, a importância da cultura é um modo de vida, né? De tradição de um povo, com suas artes, conhecimentos científicos, né? E línguas e as tradições. Então, todo grupo social tem sua própria cultura. E nós precisamos, então, preservar isso alinhado com a palavra de Deus. Sim, não é isso? Sim. E algo interessante, né? É tão legal quando a gente viaja para um lugar e a gente percebe, assim, sente o choque cultural. Sim. Poxa, nesse lugar eles falam tal língua, eles gostam desse estilo musical, eles se vestem dessa forma.
tem preciosidade na produção que aquele povo, do resultado daquele povo, do Sim. conjunto, né? Sim. Daquelas pessoas. Então, por exemplo, você vai em países frios, eles têm um certo tipo de alimentação. Você vai em países quentes, eles têm outro tipo de alimentação. Então, cada povo tem a sua cultura e carrega consigo essas marcas de onde eles vivem, quem eles Sim. são. E a gente precisa entender, partindo aí de um ponto que o pastor Suetônio vai entrar, sobre as pessoas enxergarem a cultura como uma coisa ruim hoje em dia, né, pastor Sim, Suetônio? sim. É isso aí, Tainara. Muito, muito legal o que você falou. Porque nós não podemos entender de cultura, de arte, dessa beleza que existe ao redor do mundo, né? Que a gente vê com os povos, nos povos, nas nações. E o interessante é que a globalização nos trouxe a importância da gente interagir com essas outras culturas, né? A possibilidade da gente conhecer, Aham. interagir e valorizar. Olha que coisa legal. Tem culturas, por exemplo, na África, que dizem, né, que tem culto lá que dura 6 horas, 8 horas, 10 horas. E o povo animado. E o povo tá Sim, ali sim. animado, eles só cantam, pulando, dançando e aquela coisa. Cultura. Os instrumentos diferentes Os também, instrumentos, vários né? tipos de instrumentos, Diferente. bacana. A cultura de um povo tem como objetivo, né, valorizar esse povo, trazer crescimento. Então, nós não podemos entender cultura como anarquia, entender cultura como rebeldia. Devassidão. Cultura. A pessoa. Vamos levar cultura para aquele bairro. Tá? Então nós vamos levar o quê? Vamos levar liberdade em todas as áreas, liberdade sexual, anarquia, aquela coisa. Isso não é cultura. Não é? Isso não é cultura. Tem muitos jovens que acham que é cafona, né? Você está numa igreja adorando ao Senhor, então tem que ser tudo, né, de uma forma. Eles têm, muitos jovens têm um raciocínio de pensar que é cafona estar ali adorando ao Senhor. E não é. Né? A gente pode levar essa cultura de adoração ao Senhor, né, com muita música, muito cântico, muita arte, teatro. Né? Isso é maravilhoso. Que levar a cultura do reino de Deus. Né, exatamente, assim, exatamente. o povo de Deus. Esse é o nosso papel, né? Então, contribuir com a nossa cultura, a nosso conhecimento, nossa experiência através do Evangelho de Jesus, levando luz, levando beleza e razão de viver. Sim, Não é isso aí? sim. Muito bem. Agora, a gente avançando um pouco mais, vamos ver um pouco sobre a cultura no Antigo Testamento, né? Como é muito abrangente, a gente vai resumir isso um pouco a história de Israel. A experiência de Israel no Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Israel viveu, ele se desenvolveu e cresceu muito numa cultura de escravidão no Egito. Então, eles viveram em uma cultura de escravidão. Eles não tinham perspectiva de crescer, de serem livres, porque eles estavam sob um jugo muito pesado. E o que Deus fez? Deus, então, os tirou do Egito e os ensinou uma outra cultura. Cultura de liberdade. Uma cultura de liberdade. Os levou para o deserto e ali, então, deu a eles o quê? Uma nova perspectiva. Ensinou a eles a ter uma nova perspectiva de vida, ver o mundo de maneira diferente. Deus quis moldar a nação ali, né, com uma cultura de um povo próspero, um povo abençoado. E com qual a intenção? De fazer uma nação próspera, uma nação organizada, com famílias abençoadas, com o propósito de levar aquela cultura aos outros povos. Então, desde o início, nós já temos o ensino da palavra de Deus, da importância da cultura na transformação de uma sociedade. Então, a Glória gente a vê Deus. Israel inserido na cultura egípcia. Então, Exatamente. ele sai. E, a partir desse momento, acontece a construção de uma nova cultura. Uma nova Então, cultura. Existem regras específicas, Sim. mandamentos, forma de construir, forma de se vestir, Sim. forma de Sim. falar. Tudo isso é modificado, tornando a nação de Israel o que ela é hoje, né? Então, Israel, ele tem Sim. uma cultura própria. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura. Nos Estados Sim. Unidos tem
outra cultura. Sim. São diferentes. Isso traz uma identidade, né? A nação de Sim, Israel, com por certeza. exemplo. Né? A cultura é basicamente isso, é trazer uma identidade de qual nação é, quais os seus valores, quais os seus princípios, né? Tudo que eles Exatamente. fazem, né? E não podemos negar, também é interessante, que o mundo, durante sua história, foi influenciado por várias culturas, o mundo todo, né? O mundo já foi influenciado, né, pelo Império Romano, vamos dizer assim, além de outros, porque foi um dos maiores impérios. O mundo foi influenciado pelo Império Romano, o mundo já foi influenciado pelo Iraque, também. pelo Iraque, por Bagdá. O mundo já foi influenciado pela França, né? E hoje, mais recentemente, o mundo tem sido influenciado por quem? Pelos Estados Unidos, não é isso? Então, no mundo todo, a gente vê aí as músicas, o teatro, o cinema, tudo a gente copia o quê? Da América, Também. não é isso? Então, isso é uma coisa interessante também da gente meditar, essa questão do cuidado de deixar se influenciar, né, por culturas. O que nós podemos deixar se influenciar? Né? O que a gente tem que filtrar? O que nós não podemos aceitar? Que não está de acordo com a palavra de Deus. Isso. Então, isso é muito importante. É importante a gente pontuar essas coisas, porque a gente lê o Antigo Testamento. Então, a gente precisa olhar para o Antigo Testamento não com base na nossa cultura, mas Sim. na cultura em que ele foi escrito. Então, é importante para o jovem cristão conhecer a cultura de Israel. Saber, Sim. olha, aqui é o patriarcado. Aqui, Abraão é o patriarca. Ele tem um relacionamento com Deus, ele ensina, ele orienta os filhos, assim como Jacó, assim como ali os seus filhos vão passar para as tribos. É importante o jovem entender como que era a visão do homem no Antigo Testamento, da Sim. mulher no Antigo Testamento. Entender como que a história de Israel, como que Deus passou esses ensinamentos, o porquê. Porque, olha só, se alguém pega o Antigo Testamento e quer confrontar um jovem, e ele não tem esse zelo, esse cuidado de estudar a palavra de Deus, ele pode ser envergonhado. Sim. Porque Sim. ele vai falar, mas Israel lutou, Israel guerreou, Israel matou. Tem uma explicação, Sim. tem uma Sim. cultura por trás disso, que é importante, como o Pedro diz, né? A gente está preparado para responder com sabedoria a qualquer que nos perguntar a razão da esperança que é em nós. Então é importante a gente olhar para a cultura de Israel no Antigo Testamento e no Sim. Novo. No Novo. Aí, então, é o próximo tópico, não é a cultura no Novo Testamento. Na época do Novo Testamento, o mundo todo estava sob uma cultura romana, né? Do Império Romano, que foi um dos maiores impérios da época. Então, aquela cultura influenciou o mundo todo, no sentido político, econômico. E o interessante, e aí a gente pode aprender muito, é com aquele domínio romano, Israel, ele preservou a sua cultura, né? Jesus chegou em meio a essa cultura romana, e Israel estava ali organizado, mas ele preservou, né, a sua cultura religiosa, os preceitos, os princípios, os mandamentos. Então Israel ele não deixou se levar por aquela cultura romana e de outros povos também, né? Isso também é importante a gente meditar, nós como Igreja do Senhor. E sabe o que é interessante também, o pastor Suetônio, Sim, os sim. jovens, é que Jesus, ele é uma pessoa que se utilizava da cultura para pregar o evangelho, que é algo Sim. que a gente deve fazer. Não só Jesus, como também Paulo, né? Sim. Você vê, Jesus, ele sabia que a nação de Israel, a base do trabalho ali era com ovelhas, ou eram com plantações. E aí você vê as referências que Jesus fazia. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Sim. Então, assim, ele usava da cultura daquele povo para pregação. Paulo vai aos gregos e usa o quê? Um Deus desconhecido para inserir o evangelho. Então, mostra mais uma vez a importância da gente não menosprezar a cultura, Sim. mas utilizar da cultura para que o evangelho seja propagado. Sim. Sim. Exatamente. Olha, como você disse, a grande experiência do apóstolo Paulo como missionário. Quantas culturas novas ele conheceu,
né? Ele rodou pelo mundo da época, levando o evangelho, e ele não chegou impondo nada. Não. Né? Ele não chegou impondo, vamos mudar tudo aqui, vamos mudar, vocês têm que mudar os costumes, a maneira de ver as coisas. Não, ele só chegou com a luz do evangelho. E onde, né, a gente estava discutindo aqui, né, Janderson, antes, o resultado, quando Paulo chegou numa certa cidade, ele levou o evangelho, e aí, naquele lugar, eles abandonaram o ocultismo. Não é isso, Janderson? Sim. Lembra que a gente falou? Abandonaram o ocultismo, abandonaram ali as magias, tudo que nessa área foi abandonado. E chegaram a queimar os seus livros. Não é porque Paulo mandou, porque isso foi o poder transformador do Evangelho de Jesus. Do Evangelho de Cristo. Né? Então, Paulo teve essa experiência. Outra coisa interessante também, que eu queria compartilhar com vocês, foi aquela experiência quando o evangelho estava em crescimento, quando os judeus convertidos, que entregaram a vida para Jesus, foram pelo mundo afora, impondo a tradição judaica para os outros povos. Tradições mesmo, fortes, judaicas. Isso levou os apóstolos a se reunirem para tratar desse assunto. Né? Então eles chegaram à conclusão. Lá em Atos a gente vai ver que eles chegaram à conclusão. Os apóstolos chegaram a essa conclusão. Não, nós não vamos interferir nas tradições, nos costumes dos povos. Nós vamos levar a luz do evangelho para eles e dizer para que eles se abstenham da prostituição, de tudo aquilo, da idolatria, da prostituição, de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, da carne sufocada, do sangue. E eles abraçam o evangelho, né? Ou seja, respeitando a cultura deles. E seguem com aquilo que eles foram ensinados sobre Exatamente. Jesus e a salvação. Que é realmente a proposta. Porque, assim, onde o evangelho chega, ele transforma. Ele transforma. Ele traz vida. Aqui mesmo, na história de Israel, a gente via as mulheres sendo menosprezadas, elas não tinham nenhum tipo de brilhantismo, não tinham um olhar para a mulher. E hoje em dia vem o feminismo dizer que foram eles que levantaram essa bandeira, mas isso não é verdade. Quem trouxe liberdade para nós, mulheres, quem trouxe luz, quem trouxe brilhantismo para nós foi o evangelho, foi Jesus. Jesus, ele nasceu de uma mulher. Jesus, ele foi criado por uma mulher. Em seu ministério, ele é apoiado por mulheres, inclusive por Joana, que era muito rica. Então, a gente vê Maria aos pés de Jesus aprendendo. A primeira pessoa que vê Jesus ressurreto é uma mulher e tem a responsabilidade de levar essa mensagem aos apóstolos. A gente vê Priscila, esposa de Áquila, tendo também ali brilhantismo na pregação do evangelho. A gente vê as mulheres tendo destaque. A gente vê Paulo escrevendo aos maridos que eles não podem tratar mal as suas mulheres, senão as orações deles são interrompidas. A gente vê em Efésios ele ensinando como que o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. Então, assim, o evangelho chega em culturas onde as mulheres elas não têm nenhum tipo de relevância e elas são subjugadas de maneira terrível. Sim. E aí o evangelho transforma esse cenário. Sim. Porque ele ensina como? Ele traz o amor, ele traz a graça, ele traz a liberdade verdadeira. Sim, exatamente. E só o Espírito Santo, né? Para poder dar essa liberdade de aprendizado, porque o evangelho, quando ele é pregado, há uma transformação sobrenatural, né? É um sobrenatural, porque nós temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus e ensinar. Agora, quem faz a transformação é o Senhor, é o Espírito Santo, né? Exatamente. Que traz essa transformação dentro dos lares. Né? O mover do Espírito o Santo. Mover do o Espírito mover sobrenatural do Espírito Santo. Como diz em Atos 19 aqui, né? Que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Sim. Manifestava o poder, né? A glória de Deus para que o povo fosse impactado pelo Evangelho de Cristo também, né? E nós somos um instrumento, né, de Deus aqui na Terra para poder fazer esse trabalho. Agora, quem faz essa transformação
É o É o Espírito. Espírito Santo. E falar disso reforça, mais uma vez, na minha mente, o quão valioso é servir a Deus. Sim. Porque o evangelho ele é tão completo que ele é o único capaz de transformar uma cultura. Sim. Hoje, a cultura brasileira é influenciada pela cultura judaico-cristã. Judaico-cristão. É como a gente influenciou aqui, Sim. como nós nos organizamos. E você pode ver, nenhum outro livro é temido como a Bíblia. Sim. Você vê países fechados que pode entrar o que quiser, mas a Bíblia, não. Porque Sim. eles sabem o poder transformador das Escrituras. Não que ela vá contra a cultura, Sim. mas a Bíblia traz os padrões corretos para cada cultura, né? Sim. Exatamente. E então isso quer dizer, com tudo que nós falamos aqui, que de forma nenhuma o Evangelho de Cristo vai contra a cultura dos povos, os costumes, né? As tradições. Muito pelo contrário. Tem como objetivo aperfeiçoar, né? Isso. Porque Deus ele tem o prazer. A Bíblia diz, Tiago falou, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, Deus dá aos homens dons, às mulheres, dons, capacidade de criar. Deus ama o belo. Por isso ele criou o mundo que é tão lindo. É um artista. Então, nós temos no mundo todo sociedades com problemas profundos. Nós temos sociedades com problemas profundos de pobreza, canibalismo, problemas de miséria, Sim, nossa. idolatria profunda, outros problemas sérios com vícios, uma sociedade com álcool, outra mais droga. Nós temos problemas em lugares em que as pessoas, né, têm aquela até se torna até uma tradição da poligamia, né, um homem ter várias mulheres, e assim outros problemas seríssimos. Qual o propósito do Evangelho ao chegar nesses lugares, né? Trazer mudança, trazer uma nova perspectiva para aquelas pessoas, para aquela sociedade, mostrar o que a palavra de Deus nos ensina, né? Para que haja ali luz, para que haja graça, para que haja felicidade. E o interessante é que o nosso pastor Jairo, ele no estudo, né, ele fala que as maiores invenções que houve de alguns séculos para cá, a criação das coisas que trouxeram ao mundo, assim, que fez a diferença ao mundo, esses homens e mulheres foram homens e mulheres tementes a Deus, que conheciam a palavra de Deus, que de uma forma ou de outra tinham pais que os ensinavam os princípios da palavra, né? Nós podemos citar nome se fôssemos citar nome de vários, né, cientistas, O pai criadores. da biologia, o pai da química, o pai da física, o pai da matemática, todos eles temiam ao Senhor, né? Exatamente. Inclusive, eu vi um vídeo hoje sobre uma carta que foi escrita, endereçada a Albert Einstein, de uma pessoa, um aluno de 12 anos da EBD, em que eles estavam tratando exatamente sobre esse assunto, sobre a Bíblia e a ciência, né? E aí ele escreveu uma carta para eles, pedindo para ele falar qual era o posicionamento dos cientistas em relação à Bíblia. E aí o Einstein diz, olha, de fato, os cientistas, eles trabalham com um material, aquilo que pode ser provado, que quem trouxe essa ideia foi o iluminismo, e então eles precisam disso, mas eu posso dizer com certeza, praticamente todos os cientistas em que estou envolvido, todos eles dizem claramente que, apesar das coisas nesse planeta funcionarem conforme as leis da natureza, é inegável que exista uma força superior que controla isso tudo. É inegável que exista um poder muito maior do que o poder humano que pensou e arquitetou todas as coisas. Então, a ciência pura, né, livre de ideologias, ela é consciente de que o que existe hoje não poderia ter sido deliberadamente, naturalmente, em trilhões e bilhões de anos, construído sozinho. Então, eles dizem, há um Deus. Há um Deus. Há um Deus. Glória a Exatamente. Deus. Com isso, vamos ouvir um pouco do nosso pastor, trazer para a gente também colaborar conosco sobre este assunto. Pastor Jairo Carvalho. Olá, jovens! Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula e dessa vez estamos aqui juntamente com o nosso pastor, o pastor Jairo Carvalho. É uma alegria, pastor, estarmos aqui nessa aula tão importante. E vamos no bate-papo, né? E eu queria começar então
de acordo com o que estamos estudando, como o evangelho, pastor, se relaciona com a cultura hoje? É uma pergunta interessante, né? Porque o evangelho produziu a cultura que nós conhecemos, né? Sim, sim. A cultura ocidental é uma cultura criada pelas escrituras, né? O que acontece é que uma nova cultura, né, que se opõe ao evangelho, hoje foi criada. Então, hoje o evangelho acaba se tornando uma contracultura, né? Porque a cultura que se levantou contra o evangelho se opõe aos valores da sociedade ocidental que foi criada pelas próprias escrituras. Então, todos os elementos da cultura ocidental são elementos que nascem, né, a partir das escrituras, né? Nossas relações comerciais, nossas relações jurídicas, nossas relações políticas, né? Nossas noções de liberdade, de valores, de família, de Estado, nasce a partir de elementos, né, de uma cultura ocidental que nasce da cultura cristã. Nós não temos essa cultura, por exemplo, no mundo oriental, não tem uma cultura de liberdade e democracia como nós conhecemos hoje. Então, cultura e evangelho são coisas que deveriam ser muito bem associadas, né? Mas por causa do pecado, então nós temos elementos na cultura que se opõem ao evangelho. Mas não podemos esquecer, né, que essa cultura nasce sobre o leito, né, do evangelho, da pregação das escrituras. E mudar, né, pastor? Tentar mudar esses princípios, na verdade, é uma tragédia. É o que estamos vendo, né? É uma tragédia. Não adianta querer mudar esses princípios. E como a Bíblia, em relação à palavra de Deus, como ela se relaciona com a ciência? E outra verdade, né? A ciência nasce por causa das escrituras, né? Sim. Você não tem ciência no sentido técnico, né? Por exemplo, né, entre os gregos, você não tem ciência, por exemplo, em nenhuma outra sociedade antiga, né, bárbara, antes do cristianismo. Então, o cristianismo é que propôs a noção de estudo, de pesquisa, de inquirição. A Idade Média desenvolve a chamada ciência natural, que é o estudo da natureza. Sim. E a partir da observação e da análise da natureza, o homem começou a investigar empiricamente, né, e cientificamente outras questões e que hoje a gente conhece de ciência. Então a ciência só nasce a partir da vertente cristã. Uma outra questão interessante a Bíblia é um livro de ciência, vamos dizer sim e não. Não porque ela não tem lá explicação, por exemplo, do que é um triângulo, né? Do que é um quadrado, né? Ela não lida, por exemplo, com essas questões secundárias, mas ela faz afirmações científicas que tornou possível a ciência. Sim. Por exemplo, ela diz que Deus criou o mundo do nada. Ela fala sobre a chuva, ela fala sobre os raios, ou seja, ela faz afirmações de que Deus criou o mundo em uma semana, né? Ela fala da criação do céu, da lua, ela fala das estrelas, dos astros, e ela fala de leis que Deus estabeleceu, que a ciência descobre hoje como leis da física, leis da química, né? Mas, por exemplo, quando a ciência estuda a geografia, né? O que é a geografia? É o estudo da ciência de Deus. Então, Gênesis é muito simples, né? E criou as estrelas. Gênesis não diz que lá são 7 trilhões de estrelas. Não diz que cada estrela tem uma cor diferente. Não diz que existe 400 bilhões de galáxias, né? Não fala o tamanho do universo, porque esse entendimento é material que Deus deixou para que o homem pudesse crescer nesse conhecimento que a gente chama de ciência. Mas não há nenhuma afirmação das escrituras que contraria a ciência. Então, ciência e escritura devem andar, e sempre quando a verdadeira ciência vai andar de mão dadas com a verdadeira interpretação das escrituras. Por exemplo, quando a ciência desenvolve o evolucionismo, que nasce no século XVIII, né, lá no século XIX, você vê, durante 2.000 anos antes, né, 1.800 anos e os mais 4.000 anos antes de Jesus, nós temos 6 milênios as pessoas afirmando que um Deus criou todas essas coisas. Então a ciência começa a fazer uma afirmação contrária 2.000 anos depois do cristianismo, basicamente. Verdade. E essa afirmação científica
ela tem problema entre a própria ciência, porque ela faz elementos contraditórios, né? Ela não é uma afirmação que pode ser provada em laboratório, né? Ela tem afirmações que são mais dogmáticas do que ciência, mas que se opõem à ideia inicial de que Deus criou todas as coisas. Sim. Então, a ciência e Bíblia nunca vão entrar de forma alguma. Nunca. Pastor, para a gente finalizar, uma coisa que está tão carente em nossos dias, né, que está uma pobreza muito grande, a questão da arte. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que está uma pobreza muito grande. A gente não vê mais a beleza artística. Não. 3 grandes pintores eram cristãos piedosos, né? Pintaram, né, capelas, pintaram quadros cristãos. Você vê, as escrituras produziu literatura, teatro, música, né? Os grandes músicos do passado eram cristãos piedosos. Oráculos poderosos, né, que aconteceram durante a idade do século XVIII e XIX, que eram grandes produções artísticas. Na poesia, a gente tem o Goethe, né, o Fausto, que é a maior produção literária de todos os tempos, que é chamada de a Bíblia do Ocidente, que é cristã. Ele pega o livro de Jó e parafraseia, né, o livro de Jó na visão moderna, que é extraordinária. Nós temos Shakespeare, né, que era um cristão piedoso, que escreveu Romeu e Julieta, né, que é o clássico. Né? Nós temos A Bela e a Fera, né, que é escrito no contexto cristão, que é um conto extraordinário. Ou seja, o cristianismo produziu a verdadeira arte. Agora, o interessante, pastor, que tudo que você falou aí são coisas um pouco mais antigas. Agora, para falar sobre a arte agora, nos nossos dias, tá difícil. Tá difícil. Não tem mais aquela beleza, aquele prazer da gente, assim, admirar em qualquer área, né? Em qualquer área, da literatura, do desenho, da música. Tá difícil. A gente para apreciar aquilo que foi feito há tempos atrás, há anos atrás. Em contraposição, pastor, também nós não temos artistas valiosos. É verdade. Você pega o Moisés, né, de Miguel Ângelo, né? Ele acabou de fazer o Moisés, né? Ele sai esmurrando a estátua, dizendo: por que você não fala? Por que você não fala? Porque ficou uma perfeição, né, extraordinária. Então você vê, a arte de hoje, ela retrata o vazio, o nulo, né? O obscuro. Então a arte pós-moderna, ela é bagunçada, né? As pessoas comuns não conseguem fazer a leitura dela, porque ela mostra exatamente essa confusão do homem moderno. Sim. Muito bom. Olha, queremos agradecer de coração o nosso pastor Jairo Carvalho, por essa participação, e espero que todos tenham sido enriquecidos grandemente com essas palavras, esse conhecimento do nosso pastor. Deus abençoe vocês. Um abraço. Obrigada, pastor, pela sua grande contribuição. Então, juventude, vocês podem perceber que a intenção do mundo, do inimigo, é fazer com que a gente faça dicotomia na nossa mente em relação à Bíblia, eu tenho que deixar na igreja, a cultura é a minha parte social, a ciência eu estudo na escola. Não, o evangelho, ele alcança isso tudo. Muito bom. O evangelho, ele é a base e ele é a ponta também, é a base e a coroa de tudo. Então, por isso que ele cerca a nossa vida e nos molda. Por isso que a Bíblia e a ciência não vão ficar em choque para um cristão verdadeiro. Assim como a arte e a Bíblia também não vai ser um choque, né, pastor Suetônio? Exatamente. E muito bem lembrado que o nosso papel como igrejas e cristãos é não desassociar Deus de nada dessas coisas, né? Não desassociar, como é a tendência daqueles que não conhecem o Senhor. Querem separar tudo, como você falou. Mas nós entendemos totalmente diferente, que Deus está inserido nisso tudo. Nós reconhecemos o nosso Criador, o Senhor, como Criador de todas essas coisas. E, então, entrando na ciência e a Bíblia, a nossa fé, então, não depende da ciência para ser validada, não é isso? A Bíblia não depende também da validação científica. Não depende. A Bíblia, então, diz... A palavra de Deus diz que o homem foi criado por Deus, se tornou pecador,
A Bíblia diz que existe ressurreição, a Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador. E isso não depende de nenhuma... Gênesis 1 diz, né? E Deus criou o céu e a terra. Exatamente. Mostra Pronto. a autoridade da palavra de Deus. Ou seja, acredito que a ciência, ela, na verdade, ela depende da palavra de Deus. Ela depende de Deus também, que é a fonte de todo o conhecimento, de toda a ciência, né? Exatamente. A Bíblia não depende de aprovações, né, ser humano. Ela é o que é e acabou. E enquanto a ciência é mutável e dia após dia muda os seus tratados, Isso aí. É limitado também. é limitado. Há 100 anos atrás dizia que os negros, eles não eram humanos como os, eram sub-humanos, colocavam Sim. eles em museus. A Bíblia, ela é a mesma. Exatamente. De há mais de 6 mil anos, ela fala a mesma coisa, do início ao fim. Imutável. E todas as evidências que surgem não contradizem o que é a palavra de Deus. Cada dia mais Sim. reafirmam aquilo que está escrito. É porque a gente muito lê, porque não nos é apresentada a verdade, cientistas que são ideologicamente para um lado. Mas quando você traz estudos importantes, pesquisas relevantes, descobertas, você percebe, puxa, tudo que a Bíblia diz é verdade. Tudo aponta para a verdade das Escrituras. Então ela não Isso se aí. contradiz. Isso aí. A ciência vem só revelar, é verdade. O que a verdade. Bíblia falou é isso mesmo. Em relação à arte também, né? Aquilo que é tão valorizado, que é bonito, é maravilhoso, a arte na música, na composição, no desenho. E a gente acha que isso, assim, é novo. Isso aconteceu de 200 anos para cá, de 100 anos para cá, de forma alguma. Olha que experiência linda no Velho Testamento sobre a arte, caros professores. Lembra daquela experiência lá no deserto, um lugar que não tinha recurso nenhum, quase, quando Deus levantou 2 homens chamados Bezalel e Aholiabe. A Bíblia fala que Deus deu a eles o espírito artístico, de arte, de criar as coisas, de trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com seda, com couro. E aqueles homens criavam as coisas numa arte, coisa mais linda, e apresentavam ali para Moisés, né, na construção do tabernáculo. Criaram o castiçal, criaram... Então Deus ama a arte. Deus ama a arte. Os cânticos também de salmos. Os cânticos, né? dos salmos. Poesias. A forma como ele usava Davi Sim. e tantos Maravilhoso. outros. E a beleza também do Templo de Salomão, quando a gente lê, que coisa linda, a ponto da rainha de Sabá dizer para ele, Salomão, não me contaram nem a metade. Ela ficou encantada com tanta beleza, com tanta arte. E também a construção linguística de Provérbios, Eclesiastes, a poesia. E Esther, que é um teatro Sim. escrito, tem clímax, tem um anti-herói, tem o vilão, tem uma narrativa incrível. A Sim. Bíblia é muito rica, Muito rica. artisticamente. O Salmo 119, Sim. que é escrito conforme as letras do alfabeto judaico, cada estrofe, os versos, é incrível. A Bíblia é cheia de arte. Temos aqui uma artista cristã, Kátia Costa. Eita, também. glória! É usada Glória a pelo Deus. Senhor para produzir canções para a gente adorar a Deus. Então, Glória a a Deus. Bíblia e a arte, elas se relacionam. Então, quem diz que hoje o povo é mais evoluído, né? E Exatamente. Exatamente, né? E o povo lá não Antigo tinha... não tinha... É a idade das evolução. cavernas, nada disso. Nada Exatamente. disso. Então, eles... Essa tendência de supervalorizar a sociedade de 200, 100 anos para cá, né? De forma alguma. Pelo contrário, às vezes, né? E eles não tinham Inclusive- tanta tecnologia, Sim. né? E mesmo assim as coisas fluíam, as coisas Exato. aconteciam. Inclusive, hoje, quando você para ver a produção artística que nós temos produzidos, é decepcionante. Porque Decepcionante. você olha para 300, 400 anos atrás, você vê as artes Oh. barrocas, você vê muitos detalhes, muita beleza, e hoje em dia eles colocam uma privada e diz, isso é arte. Exatamente. Né? Você vê uma distorção daquilo que é belo. É. Quanto mais as pessoas se distanciam do Senhor, mais distante do belo eles ficam, né? Exatamente. Quer tirar Deus, né? Dessa questão da arte. E hoje vemos, então, como dissemos no início, a arte ligada, às vezes, à sensualidade, a arte ligada à prostituição. Sim. Se torna, então, uma arte vazia, sem riqueza, sem harmonia, não é? Então, essa é a situação. É porque, às vezes, quando fala assim sobre arte,
o que pode vir na mente do jovem? Aquele show terrível da Madonna. Exato. Não é arte, Não gente. é, não Aquilo é. foi uma mensagem explícita contra o evangelho. Exatamente. Aquilo foi um culto satânico. Aquilo não representa arte. Então, tirem essa ideia de arte da mente de vocês, como se fosse algo ruim. Exatamente. A arte é a produção do belo. Do belo. E a Bíblia, esse livro em si é uma arte, né? Dividido em dois, Velho e Novo Testamento. A história nos diz que foi o primeiro livro impresso no mundo. Em 1492, a Bíblia Sagrada foi um livro, né, impresso, o primeiro livro impresso no mundo. E essa arte de dividir a Bíblia em capítulos e versículos, que antigamente não era assim, olha, tudo isso é arte, tudo isso é a inspiração que Deus dá, né, ao ser humano para fazer. É isso aí, gente. Então, a verdadeira arte ela foi feita para glorificar a Para Deus. glorificar a Deus. Muito Essas, bom. Janderson. como vocês comentaram, né, de vários tipos de artes, são artes que Deus abomina, porque leva ao pecado, leva a ofender a santidade de Deus, né? Na verdade, não é arte, né? Não é arte. Na né? verdade, Eles não é falam arte. que é a arte. verdadeira arte é da palavra de Deus, tem o Espírito, Exatamente. né, que deu essa inspiração. A verdadeira ao arte homem. é para a glória de Deus. Para isso, então, com isso vamos concluindo, né? O último tópico fala sobre uma cultura transformada pelo Evangelho de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Um Evangelho transformador, através da Bíblia Sagrada, do conhecimento, através da Igreja de Jesus, do povo de Deus. Esse é o objetivo. Não é trazer para a sociedade que somos um povo, que a igreja, aqueles que creem em Cristo, é um povo ultrapassado, antigo, de forma alguma. Nós queremos trazer para a sociedade, né, para que seja uma sociedade esclarecida, mas que não tire do meio da sociedade o nosso Criador e o nosso Salvador Jesus Cristo. E a gente precisa fazer como última pontuação é que o evangelho, sendo transformador, causando transformações numa sociedade e na cultura, que é algo extraordinário, isso acontece porque o evangelho, ele é a nossa máxima. Depois que a gente encontra Jesus, a gente é transformado. Então, por exemplo, os povos indígenas que têm o costume de matar os bebês quando eles nascem com alguma deformidade. Não é que quando um índio se converter, ele vai perder a cultura dele, a essência dele, aquilo que ele aprendeu. Mas a partir do momento que ele se depara com a Bíblia, ele entende que aquilo é errado, é pecado. Exatamente. Ele não vai mais cometer aquilo, não vai fazer aquilo. Então, as culturas, elas estão subjugadas. Elas se prostram diante do Evangelho. Então, ao passo que o Evangelho diz isso é errado, então a cultura ela não segue mais em frente. Agora, a expressão cultural de um povo, aquilo que ele faz, como ele... Isso é muito louvável, né, pastor? Muito Na verdade, louvável. vai sendo moldado, né? Sim. Dia após dia. A transformação, ela é dia após dia. Então, a pessoa que tem um encontro com Jesus, ela vai mudando, o Espírito vai mostrando para ela, né? Ela, com conhecimento da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ela vai mostrando o que é errado, o que é certo, e ali vai lapidando e, né, Por isso vai que, vivendo. por isso que Deus vai dizer, né, através de Paulo, em Romanos 12, versículo 2, né, que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela Glória renovação da mente, para que a gente possa experimentar a boa, Glória a perfeita e Deus. agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Com esse versículo, nós queremos estar caminhando, então, para o final. Deus abençoe toda a nossa juventude, que você possa refletir nesta aula maravilhosa e você ter consciência da sua importância na sociedade, como uma nova criatura, como um jovem, uma moça, um rapaz, que vai fazer a diferença nesse mundo, na cultura desse mundo, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Então, Amém. agora chegou o nosso momento do ofertório, né? Que é importante também, é cultural. Então, você pode aí fazer a sua oferta. Tem aí embaixo todas as opções para você estar ofertando. Então, colabora com esse trabalho que está sendo bênção
Também tem os 1000 valentes dessa campanha maravilhosa na compra desse imóvel. Então, colabora, deixa Deus te usar. Amém. 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 E aí, jovens! Tudo certo com vocês? Estamos aqui para o nosso momento do quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa lição. Então, vem comigo, vem. Primeira pergunta, vamos lá. Primeira pergunta. Segunda lição, como era a cultura do Antigo Testamento? Alternativa A, era voltada em boa parte ao comércio de escravos e tráfego náutico. Alternativa B, era voltada em boa parte para a criação de animais e o cultivo e colheita de grãos. Alternativa C, era voltada em boa parte em fabricação de tecidos e na comercialização de especiarias. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa B. Era voltada em boa parte para a criação de animais e o cultivo e colheita de grãos. Segunda pergunta. Qual era a cultura dominante do Novo Testamento? Alternativa A, a cultura dominante era a romana. Alternativa B, a cultura dominante era a síria. Ou alternativa C, a cultura dominante era a grega. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E a alternativa certa dessa pergunta, se você responder a alternativa A cultura dominante era romana, parabéns que você acabou de acertar. Terceira pergunta. Qual a língua em que o Novo Testamento foi escrito? Alternativa A, foi escrito no hebraico. Alternativa B, foi escrito no aramaico. Ou alternativa C, foi escrito no grego. Vamos lá, mais uma vez, responde no chat, porque tempo na tela. E espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra C, porque a resposta certa é a alternativa C. Óbvio, foi escrita no grego. Quarta e última pergunta. Qual dessas características define uma cultura? Alternativa A, esporte, música, doutrinas e a história de seu povo. Alternativa B, festividades, modo de viver, localidade e religião. Ou alternativa C, sabedoria popular, arte, conhecimento científico, línguas e suas tradições. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta, se você respondeu a alternativa B, festividades, modo de viver, localidade e religião, parabéns porque você acabou de errar. Porque na verdade aquele conceito de a maior resposta sempre acerta, acho que está certo aqui, porque a alternativa certa é a C. Sabedoria popular, arte, conhecimento científico, língua e suas tradições. E foi isso, meus caros jovens, espero que vocês tenham acertado essas perguntas e também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula, que foi muito edificante. É isso, fiquem na paz e tchau! Muito bem, queremos agradecer a todos vocês que ofertaram. Deus abençoe grandemente a todos. Vamos orar para encerrar essa aula.
Quero Amém. te agradecer, Senhor, por esta aula tão maravilhosa que tivemos aqui. Nos ensina realmente a crescer em tudo e nós entendermos Sim, meu a Pai. importância que temos nessa sociedade. Sim, Deus. Use a cada um poderosamente. Para a Eu tua entrego em glória. tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, Tchau. jovem. Deus abençoe.